Do Globo Esporte, mas vamos falar do Ryan agora, que vem jogando muito bem com o Fernando Diniz, né? Desde que o Diniz chegou ao Vasco em maio, o Ryan foi titular em todos os 24 jogos com ele. Fez 8 gols. Uma pena é que recebeu o terceiro amarelo e aí tá fora do jogo contra o Bahia agora na quarta-feira. Agora vamos voltar a falar do clássico. Teve treta no túnel antes dos times entrarem em campo. Clássicos são sempre envolvidos por um clima de tensão. Acompanhe na nossa câmera exclusiva a treta entre a família Rossi e a família Verratti. Antes de Flamengo e Vasco, o atacante Pablo Verratti, lá no alto da tela, estava disfarçando. De mãozinha dada com o filho, sorriso no rosto. Léo Jardim cumprimentou o Rossi. E aí veio a primeira ação de Verratti. 3 chutes no filho do Rossi, o Balti. E você acha que o goleiro do Flamengo revidou? Revidou com um abraço. Afinal de contas, eles são amigos. Mas não acabou, não. O Rossi, educadíssimo, deu a mão pro filho do Verratti. E o Vitório negou. Olha de novo ele balançando a cabecinha, como quem diz: hoje não, tio. Sai daqui, tio. Não deu mesmo e foi embora. Do que 5 titulares, se é que a gente pode falar de 5 titulares. Eu tô pegando como base o time que jogou contra o Estudiantes. Então, não menosprezou o jogo, levou o jogo muito a sério, escalou um time muito forte, mas, cara, o futebol é assim, né? Não, é claro, concordo com isso também. Eu acho que é preciso destacar que o Vasco começa tomando gol, o Vasco cria situações, o Rossi faz algumas boas defesas, o Vasco tem crescido também. Acho que é preciso entender isso. E uma ressalva histórica importante, né? É muito legal ver o Ryan. Muito. É muito legal. Por quê? Porque nasce, às vezes, no momento que você menos espera. Com o clube em uma crise, com dificuldade até de identidade de jogo também, mudança de treinador, tal. E às vezes a aposta não é no jogador, não é a que você espera, e às vezes nem a que ele espera e não é tão óbvia, mas é jogador, né? É jogador, sabe? Está passando por tantos testes para mostrar que é jogador. Então, e falando do Flamengo, assim, eu acho que é preciso a gente contextualizar que é uma semana especial para times que estão com 2 disputas sul-americanas. O Flamengo tinha mesmo que poupar jogadores, concordo com o Jean, e quando eu vi o Saúl jogando, eu falei, mas precisava? Mas assim, talvez a lógica de muito torcedor tenha sido inversa do tinha que ter mais titular. Não, tinha que ter menos titular, né? E já ia fazendo um golaço também com aquela bola na trave. Sim. O Flamengo tem uma ideia de jogo bem estabelecida, o Flamengo incomoda o adversário o tempo inteiro quando ele tem a bola, ele vai para dentro do adversário o tempo inteiro, é rápido, dificilmente erra. É um time que erra muito pouco, erra passe, erra drible, erra muito pouco, dificilmente rifa a bola. E você imagina jogar contra esse time e o Vasco merece mérito. Porque o Vasco é inferior na tabela de classificação, na folha de pagamento, na montagem de elenco, na paciência para montagem de elenco, na paciência para conquistar título, e o Vasco fez um bom jogo. Você não pode tirar disso. Senão fica uma conversa unilateral. Sempre. O mundo gira em torno do Flamengo e do Palmeiras. Do que eles fazem ou deixaram de fazer, né? Acho que foi até o Abel que falou sobre isso, né? Sobre o River. Não, sempre tem um outro time do outro lado. Um detalhe. E aí, Jesus? Não, vou pegar o gancho do Marra em relação ao Ryan, por exemplo, que é um moleque que está na seleção de categoria de base desde sempre, né? Só que quando ele foi chegar no profissional, por conta da estatura física ali, né? Da estrutura física dele, ele era testado no lugar do Verratti, como centroavante ali. Ficar mais né? paradão. Só que o Ryan era ponta. O Ryan sempre foi ponta direita lá, né? Trazendo para dentro muitas vezes. Só que por conta da estrutura física, era lá o Ryan de costas e não adianta. De costas Ele segurar muito bem. Eu fiz a pergunta para o Santos, que era assim, o Santos de hoje, dando o devido desconto ao São Paulo, todo mexido, ele não tem cara de rebaixado? Eu faço a mesma pergunta. O Vasco de hoje é um Vasco que, aos trancos e barrancos, se salva? Ou não, esse selo de luta contra o rebaixamento não será vencido até a 38ª rodada? É isso, não me venha mudar de foco. Não, acho que é isso. 38ª, você tá querendo matar o torcedor do Vasco do Eu já queria livrar. É que você viu a cara de vocês franziram a testa. Qual é o ponto principal, pra mim, da temporada do Vasco agora, dessa briga contra o rebaixamento, é que o Vasco não tá conseguindo ganhar em casa.
Eu acho que esse é o ponto principal. Por exemplo, o torcedor vascaíno tem lá, óbvio, né, todo o carinho, todo o amor por São Januário e faz de São Januário, né, tenta sempre, né, em todas as partidas, fazer de São Januário o território hostil mesmo, o adversário, que o adversário não consiga respirar. Só que o Vasco não ganha em São Januário desde maio, me corrija se eu estiver errado, acho que é desde maio, contra o Fortaleza, se eu não estou enganado, que o Vasco não consegue ganhar. Então, assim, já é um motivo de preocupação também para o torcedor vascaíno, porque é isso, beleza, você sobe a régua no clássico, você consegue igualar na vontade, porque é clássico, 17 de maio, né? Porque é clássico, você tá contra o seu maior rival, não importa se ele tem mais dinheiro, não importa se ele tá brigando na parte de cima, não interessa se tá na Libertadores, é o seu rival, então você sobe um pouco mais a régua ali na vontade e tenta igualar a torcida mesmo, marcando presença lá no Maracanã, porque no Rio ainda tem, né, a questão das duas torcidas em clássico. Só que aí quando você chega em São Januário, que é o seu território, que é a sua casa, o Vasco não está conseguindo ganhar. Eu acho que se o Vasco estivesse conseguindo fazer os resultados dentro de casa, o torcedor vascaíno estaria um pouco mais tranquilo em relação, né, a essa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu já falei que acho que assim, a zona de rebaixamento é uma zona de rebaixamento com grandes chances de ser rebaixada. Os que estão lá, eu quero dizer. Agora, se você pega os times imediatamente acima da zona de rebaixamento, nós temos Vasco, Atlético Mineiro, Santos, Inter e Grêmio. Olha quais são os 5 times imediatamente acima da zona de rebaixamento. Isso para dizer, acho mais normal que os que estão lá sejam rebaixados pelo momento que vivem, apesar do Fortaleza, que eu tô com o Marra. Eu acho que o Fortaleza ainda teria a possibilidade de... Só que assim, se um desses times sai dali, se um consegue emendar uma sequência de vitórias... Quem ele puxa? Como tantas vezes já aconteceu, é muito pouco provável que um desses gigantes não seja rebaixado. Vamos entrar aqui numa situação em relação à parte burocrática do Vasco nesse momento, é sobre o prazo da recuperação judicial. Nós vamos, inclusive, já daqui a pouco preparar o nosso credenciamento. Eu sei que é só no próximo mês essa questão, mas a gente está de olho, a gente está acompanhando as informações. E o detalhe é o seguinte: a administração judicial solicitou ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores, a AGC, etapa decisiva para o futuro do clube e da Vasco SAF. Primeira convocação, dia 9 de outubro de 2025, 2 horas da tarde. Então, mês que vem, a gente já está compromissado em trazer ali toda a movimentação, informação, fazer toda a cobertura dessa primeira assembleia. Depois, a segunda assembleia, dia 20 de outubro, 2 da tarde. Então, o local, né, vai ser ali no novo Hotel Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Inclusive, os nossos amigos do canal Podcast Cruz Maltino trouxe essa informação sobre já o prazo definido para o início da Assembleia Geral envolvendo para a aprovação da recuperação judicial e, claro, torcer para que todos os fundamentos dessa reestruturação, os objetivos, até em virtude da comunicação do Vasco com os credores, possa ser bem sucedido, favorável, que o Vasco conseguir executar bem essa questão da recuperação judicial. Conversando com pessoas ligadas ao Vasco e também com a diretoria no modo geral, a expectativa é muito boa em virtude dessa questão, tanto da aprovação que já foi feita, a primeira Assembleia dos Conselheiros foi aprovada, e agora também a Assembleia Geral marcada para o dia 9 de outubro no próximo mês, beleza? Mudando aqui ainda nessa questão de parte burocrática, de recuperação judicial, mas dentro do assunto principal desse vídeo, a gente observa que a diretoria do Vasco, o Pedrinho, vem agindo rápido em favor dessa questão, principalmente para ter ali uma comunicação com os credores, com a questão das dívidas. E é o seguinte, o Vasco nesse momento, ele acaba garantindo ali por um empréstimo 80 milhões em caixa. Por que o Vasco fez esse pedido de empréstimo? Primeiro detalhe, o clube pediu à Justiça na última sexta-feira, dia 19, para pegar o empréstimo de até 80 milhões, um financiamento do DIP. O Vasco ter essa garantia nesse financiamento desses 80 milhões. Primeiro, o dinheiro será usado para salários, fornecedores, despesas básicas. Segundo, garantia de 20% das ações na SAF pertencentes
ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então o Vasco coloca como garantia a questão das ações do CRVG, ou seja, não da parte lá que cabe a Vasco SAF, da parte que cabe ao CRVG, e o prazo da carência de 12 meses ou até 36 vezes para pagar. Então tudo tem ali uma transparência, uma responsabilidade para quitar essa questão do empréstimo, os juros no CDI de 7% ao ano. O objetivo dessa antecipação, dessa garantia dos 80 milhões como empréstimo, é dar o fôlego financeiro e manter o Vasco funcionando enquanto a recuperação judicial segue. Galera que for lá naquela coletiva que estava o Pedrinho, o Amodeu, o Carregal, lá atrás foi falado algo nesse sentido. Então o Vasco vai entrando numa responsabilidade financeira nesse momento para poder manter as atividades, para manter o dia a dia ali em vigor. E nesse cenário, nesse detalhe, a galera pode se pensar o seguinte: John, como é que o Vasco vai pagar esses 80 milhões? Seria uma irresponsabilidade? Nesse cenário, o Vasco ele tem uma garantia dos seus ativos, da venda de futuros jogadores, porque essa questão dos 80 milhões é justamente para você também lidar paralelamente com a recuperação judicial. Isso é um processo normal nesse período de recuperação judicial. Isso faz parte de todo o processo. Então, por exemplo, ontem o Diniz até confirmou na coletiva que hoje o Ryan vale o triplo. Então o Vasco ele tem garantias. Ó, tá aqui um exemplo. Eu tô pegando 80 milhões emprestado para pagar em 36 vezes, uma carência de 12 meses, com 7% no CDI. Porém, eu tenho esse ativo aqui, possivelmente daqui a um ano, daqui a uma temporada, da meia temporada, ou no final do ano, esse ativo está valendo 300 milhões. Então, claramente, basicamente, o Vasco tem uma garantia para poder liquidar esses 80, quitar, aliás, esses 80 milhões. Se a venda do Ryan era esperada em 100, hoje vale 200, 250, até 300 milhões. Eu com certeza acredito nesse valor. Olha, não dá pra negar que o Ryan tá vivendo um momento especial. Ele chama o jogo, decide e passa a confiança pro time. Fogo! Mas a gente também precisa destacar, o coletivo ainda precisa evoluir, principalmente na parte defensiva. Outro ponto importante foi a postura do treinador. Será que ele demorou nas substituições? Essa é uma discussão que segue forte. E claro, o torcedor vibra, mas já pensa no próximo desafio. Será que essa regularidade vai se manter? Só o tempo vai dizer. Esse foi o nosso resumo de hoje, com tudo que rolou de mais importante dentro e fora de campo. Agora eu quero saber de você, o que achou da atuação do Ryan? Merece mesmo ser chamado de melhor do Brasil no momento? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque sua participação é sempre fundamental no nosso debate. Não esquece de fortalecer, deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise, dica e novidade que a gente traz todo dia para você. Aqui é a TV Cartola, o canal que respira futebol do nosso Vasco junto com você. Até a próxima, valeu!